Olá, que Deus abençoe a vida de todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Esse livro que significa revelação. Essa revelação que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, né? Preso por causa da pregação do Evangelho. Você vê que o cristão verdadeiro sempre foi, é e sempre será perseguido por causa da sua fé, né? Mas no final de tudo, sempre haverá a recompensa por todo o sacrifício que nós realizamos em prol da nossa fé, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. É muito importante que sempre você acompanhe esses estudos bíblicos com a sua Bíblia, para que você possa conferir, estudar, analisar, comparar o que eu falo com a Bíblia, para ver se realmente está correto. Eu não estou pedindo para que você acredite em tudo que eu fale, mas para que você estude. Você não pode confiar cegamente em ninguém, somente no Senhor Jesus, somente na palavra de Deus, que é fiel. Então, vamos começar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Antes de começar a ler, vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui eu estou uma vez mais para adorar, glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Pai, para ler a tua palavra, para estudar a tua palavra, meditar na tua palavra, meu Deus, e eu te peço ao Espírito Santo que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, entendimento, que o Senhor venha nos guiar, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, nos renovar, nos fortalecer, nos edificar. E aonde chegar, meu Pai, essa palavra, meu Deus, esse vídeo, que chegue edificação, que chegue salvação, que chegue transformação, que não seja somente para um conhecimento teológico, bíblico, doutrinário, mas que seja para transformação do interior, que haja novo nascimento, meu Deus, para a honra e para a glória do teu nome, é o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito bem, então vamos começar aqui. Já tem a sua Bíblia aberta aí? Apocalipse 2, versículo 12. Hoje vamos estudar a carta do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo, né? Já falamos nos vídeos anteriores, é bom que você veja os vídeos anteriores, desde o capítulo 1, para você compreender todo o livro de Apocalipse. Vamos estudar, se Deus nos permitir, né? Todo o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Então, se você não acompanhou os vídeos passados, depois que terminar esse vídeo, volte e pegue, faça como uma maratona, faça uma série, para que você tenha todo o conhecimento da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo está nos revelando, tá bom? Então, essa carta, essa igreja, podemos dizer, de Pérgamo, era uma das 7 igrejas da Ásia. O Senhor Jesus mandou João escrever tudo que Jesus revelou para ele, tudo que Jesus mostrou para ele, né, toda a revelação, escrevesse e mandasse para as 7 igrejas da Ásia. E cada uma dessas igrejas Jesus falou de uma forma. Umas ele elogiou, outras ele repreendeu, exortou, corrigiu, fortaleceu, enfim. Existem vários tipos, vamos dizer assim, de pessoas crentes, né? Mas muitas pessoas
crentes ainda não nasceram de novo, ou não se converteram, crê em Deus, mas não se converteu. Então, essas cartas é como um alerta para essas pessoas, para que elas examinem as suas vidas, né? Quando a gente lê a Bíblia, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus e ver se está de acordo. Muitas vezes vamos ter que nos corrigir, a palavra de Deus nos ensina, nos repreende, nos guia. Então é importante ser humilde, é importante ter o coração aberto para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, tá bom? Então, dada essa introdução, vamos começar aqui a leitura. O Senhor Jesus, ele diz assim no versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Então, o Senhor Jesus, ele diz aqui, ao anjo da igreja em Pérgamo. A quem era esse anjo? Era um anjo, uma criatura espiritual, né? Era um querubim, um arcanjo, um serafim, um anjo com asas? Não. Esse anjo, inclusive essa palavra anjo significa mensageiro, tá? Então, esse anjo da igreja de Pérgamo era, na verdade, o pastor de Pérgamo, o líder espiritual de Pérgamo, o pregador de Pérgamo, né? Que recebia, então, a palavra de Deus, né? A direção de Deus para pregar para a igreja, para ensinar a igreja. Então, essa carta iria chegar na mão do pastor, né? Do anjo da igreja, e ele iria ler para a igreja, para ele mesmo também, e toda a igreja deveria colocar em prática aquele ensinamento que eles estavam recebendo. Esse é o papel do pastor, né? Do pregador da palavra de Deus. Ele tem que expor a palavra de Deus, pregar, ensinar, que vai servir tanto para ele como para aqueles também que estão ouvindo a sua mensagem, tá? Então esse anjo era o pastor, o presbítero, né? O servo de Deus que estava ali à frente da igreja de Pérgamo. Um detalhe, Pérgamo hoje já não tem mais esse nome. Essa cidade hoje se chama Bergama. É uma cidade na Turquia, tá? Se você quiser estudar, essa igreja estava então nessa cidade que antes se chamava Pérgamo, hoje se chama Bérgama, na atual Turquia, correto? Para que você venha se localizar. E João mandou essa carta então para essa igreja, né? O Senhor Jesus falando para ela dessa forma: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Então não era João que estava falando. João somente escreveu. Quem falou foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele e se revelou para ele, correto? E ele se identifica, né? Um dos títulos do Senhor Jesus, eles têm vários títulos, né? Ungido, Messias, Cristo, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, etc. Ele tem muitos títulos. E um dos títulos do Senhor Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, em Apocalipse fala que da boca do Senhor Jesus Cristo sai uma espada. E que espada é essa? Essa espada é um símbolo, não? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A espada é uma arma. Uma arma para vencer os inimigos. Uma arma para se defender. Uma arma forte. Então, qual é a arma do cristão que o Senhor Jesus tem e dá aos cristãos? É a palavra de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, armada espiritualmente, você deve ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia, você não pode ser somente uma pessoa religiosa que frequenta uma religião e segue ali o que o seu líder religioso diz e acabou. Muitas vezes ele está te ensinando coisas erradas, heresias, e você nem sabe, porque você não estuda, porque você não lê a Bíblia, você não vai direto na fonte. A fonte não é a igreja, a fonte
não é o pastor, não é o papa, não é o bispo, não é o presbítero. Não, a fonte é o Senhor Jesus. Ele é a palavra. A fonte é a Bíblia. Então, se você quer saber a verdade, então você tem que buscar no Senhor Jesus somente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa espada que sai afiada, né? Quer dizer, pronta para a guerra, né? Sempre afiada, sempre pronta, de dois gumes, que corta dos dois lados, né? É a palavra de Deus. Então, quando está escrito esta coisa, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, significa que Jesus está se identificando. Sou eu que estou falando aqui para vocês. Aquele que tem a espada, ou seja, aquele que tem a verdade. Aquele que tem a verdade. Aquele que tem a palavra final. A palavra poderosa. A palavra que se cumpre. Né? A palavra verdadeira. Não a religião, não a doutrina, não a filosofia, mas a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus. No versículo 13, vamos agora ler aqui o versículo 13, que diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Olha só o que o Senhor Jesus ele diz aqui. Olha só. Jesus está falando assim: olha, eu sei aonde vocês estão. Né? A cidade de Pérgamo era uma cidade altamente religiosa. E talvez você pense: isso era bom? Não, isso era péssimo, porque a religião não te leva a Deus. A religião te leva à idolatria. A religião te leva a falsos deuses. Por exemplo, lá em Pérgamo existia um trono para o imperador romano. Roma era o império da época, né? César era o imperador romano da época. E ele era a autoridade humana maior que existia. E ele mandou colocar um trono, olha só, colocar um trono com a imagem do imperador romano César no centro de Pérgamo, e as pessoas eram ensinadas a adorar a César como se fosse um deus, ou seja, ele se auto-intitulava um deus. E queria ser adorado. E por isso que os cristãos eram perseguidos, mortos, presos. Por quê? Porque os cristãos não adoravam aquelas imagens. Não adoravam o imperador. Não dizia que ele era o Senhor. Eles diziam que somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Somente ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Então eles não se dobravam, eles não adoravam aquelas imagens. Existia também outros deuses lá, o paganismo era muito grande. Era uma cidade que tinha muitos altares aos deuses falsos. Por exemplo, a deusa Atena, o deus Esculápio, o deus Baco, o deus Zeus, né? Era uma infinidade de deuses que os romanos acreditavam, né? Como hoje em dia, nas religiões, eles inventam tantos ídolos, tantas imagens, e dizem que você tem que adorar, que você tem que acender velas, que você tem que fazer procissão, que você tem que pedir a esses deuses. Então, na cidade de Pérgamo, era uma cidade altamente religiosa, adoração aos deuses falsos, aos deuses pagãos, e a igreja de Pérgamo estava ali. E olha como que o Senhor Jesus se refere àquele lugar. Ele diz assim: onde está o trono de Satanás, o próprio Satanás, o próprio demônio, né, estava ali representado por aquelas imagens. Por isso que você, meu amigo e minha amiga, não deve ter imagens em suas casas. Por quê? Porque os espíritos imundos, eles, vamos dizer assim, moram dentro dessas imagens. E a pessoa pensa que está adorando a um santo, pensa que está adorando a uma imagem, a Deus, e na verdade está adorando ao diabo, está adorando a Satanás, que se faz passar, né, enganar por meio daquelas imagens, tá?
Então tome cuidado, fuja da idolatria. A idolatria é o pior pecado que uma pessoa pode comer, porque ela está adulterando, ela está traindo o único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a igreja de Pérgamo estava ali, nesse centro de adoração. Tá bom? Aos deuses falsos. E ele diz assim: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, pessoas como o próprio Senhor Jesus, aqui ele cita Antipas, talvez foi um pastor, né? Um pregador do evangelho na cidade de Pérgamo, foi preso, foi assassinado, como muitos ali estavam sendo assassinados, oprimidos, perseguidos. Por quê? Porque eles conservavam a sua fé única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, a sua fé não está em Maria, a sua fé não está em João, a sua fé não está em Pedro, a sua fé não está no pastor, não está no Papa, não está na igreja A ou B ou C ou na religião tal, na religião. Não. A nossa fé, como a igreja de Pérgamo, tem que estar colocada somente no Senhor Jesus. Veja aí, meu amigo e minha amiga, o que o Senhor Jesus ele disse: sei que você conserva o quê? O meu nome. E não negou a fé que tem em mim. Então é específico. A nossa fé não pode estar em A, B, C ou D. Não, tem que ser específica no único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Correto? Está entendendo até aqui? Então eles não negaram a fé. Eles estavam sendo massacrados, né? Mas não negavam. E isso é um exemplo para a gente. Hoje, muitas vezes, nas redes sociais, se você fala da sua fé, se você fala do Senhor Jesus Cristo, ou no trabalho, ou na escola, ou dentro do ambiente familiar, né, no mundo, muitas vezes as pessoas riem, as pessoas tiram sarro, as pessoas brincam, as pessoas falam mal, as pessoas te atacam, por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Somente por causa disso, né? Você vê, por exemplo, nós estamos vivendo agora uma guerra em Israel, onde o grupo terrorista Hamas, que é um braço de Satanás, eles estão atacando a Israel, matando civis, entraram lá do nada e começaram a matar gente. Por quê? Porque eles querem ser um estado, porque eles querem terra, não, nem petróleo tem ali, mas unicamente porque eles são judeus, porque eles são israelitas, porque eles têm a fé na Torá, né, que é o Antigo Testamento, né, porque eles têm os seus princípios, então eles são atacados, o mundo inteiro ataca Israel, que é um pedacinho de terra, querem exterminar, eles não querem somente uma parte não, eles querem acabar com Israel. O lema deles é que já não exista mais o povo de Israel, exterminá-los sempre foi, Israel sempre foi atacado. Então você vê que aqueles que são de Deus sempre foram, são e sempre serão perseguidos, mas você vê que Israel lá está mantendo a fé deles, né? É claro que eles, não estou dizendo que eles estão corretos na sua fé, porque ainda falta muito para o povo de Israel, porque eles ainda não creem no Senhor Jesus, né? Vai chegar um dia, que no livro de Apocalipse fala que vai chegar um dia que o povo de Israel vai crer no Senhor Jesus, né? Vai adorar ao Senhor Jesus, vai aceitar Ele como Senhor e Salvador. Aí se terminará definitivamente o sofrimento do povo de Israel. Vamos estudar muito sobre isso aqui no livro de Apocalipse, é muito claro isso, tá? É importante falar sobre Israel. Então, você vê que assim também os cristãos lá de Pérgamo eram duramente perseguidos, eram torturados, eram crucificados, eram queimados vivos, eram lançados
no óleo quente, enfim, torturas inimagináveis. Era o que eles passavam ali por causa da fé deles, né? Então, passe o que passe, não importa como as pessoas nos olhem ou nos vejam, nós temos que manter a nossa fé. Não se dobrar, não se corromper. Vou me corromper, vou negar minha fé para agradar a fulano, para agradar a mengano, para agradar um grupo, para fazer parte desse grupo, para ter um status. Não faça isso. Porque Jesus disse claramente: aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Ou seja, aquele que nega ao Senhor Jesus por qualquer motivo, por qualquer razão, não será salvo. Só é salvo aquele que é discípulo do Senhor Jesus, que é fiel única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Está bem? Então, preste atenção, por isso é importante estudar aqui o livro de Apocalipse. Na verdade, fortalece a nossa fé. Então, eles eram perseguidos, né? E estavam ali naquela cidade onde era o trono de Satanás, onde havia muita idolatria. E no versículo 14 disse: tenho, porém, contra você algumas coisas, no plural, né? Então, por mais que o Senhor Jesus identificou que a igreja de Pérgamo estava sendo fiel, mantendo a fé no Senhor Jesus, estava ali sendo perseguida, estava num lugar extremamente idólatra, num ambiente extremamente pagão, mas eles estavam cometendo alguns erros, algumas falhas. O Senhor Jesus diz assim no 14: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisa sacrificada aos ídolos e praticassem prostituição. Então, qual era o erro? Qual era o problema? Que eles estavam ali em Pérgamo, na igreja, na congregação, tolerando pessoas, eles deixavam entrar ali no meio deles, pessoas que tinham o espírito de Balaão. Para você entender isso, deixa eu te explicar. Quem foi Balaão? Balaão, ele foi um falso profeta. Tá? Balaão, você vai estudar isso no livro de Números, a partir do capítulo 25, a partir do capítulo 31, em 2 Pedro também vai falar de Balaão, tá? Então, você pode estudar, porque Balaão ele foi um falso profeta. E quando Israel estava no deserto, peregrinando lá nos 40 anos, Israel estava guardado, Israel estava protegido, cuidado. Os inimigos não podiam tocar em Israel, no povo de Israel. Os inimigos não podiam destruir. Como já falamos, Israel sempre foi perseguido, né? Então existia um rei. Esse rei se chamava Balaque. E esse rei, ele queria destruir a Israel. Usado pelo diabo. Todas essas pessoas que atacam Israel são usadas por Satanás. Balaque queria destruir a Israel. Correto? E o que acontecia? Ele não podia. Por quê? Porque Deus protegia, Deus é o escudo de Israel, guardava Israel. E esse rei chamado Balaque, ele pensou assim: poxa, eu já ataquei, não consigo destruir, não consigo vencer Israel. E ele foi se consultar com esse falso profeta Balaão. E Balaão disse para ele: olha, é impossível você vencer Israel. Você pode ter o maior exército do mundo. Você vê aí na história, Israel já passou pelas mãos dos nazistas, Israel já passou pelas mãos dos egípcios, dos babilônios. Nações poderosíssimas, impérios, guerras contra... Ninguém consegue destruir Israel. Por quê? Porque Deus protege, Deus preserva, Deus guarda.
né? Deus guarda esse povo, porque é o povo escolhido de Deus. Deus tem um plano para eles, Deus tem um projeto para eles. Jesus era judeu, Jesus veio do meio do povo de Israel. Tá bom? Então, Balaque disse para Balaão: eu não consigo destruir esse povo, o que eu posso fazer? Aí Balaão disse o seguinte: olha, é impossível, você não vai conseguir destruir o povo de Israel. Deus é o que guarda eles. Você se levantando contra eles, vocês estão se levantando contra Deus. Por isso que você não deve se levantar. Um conselho que eu te dou aqui: não se levante contra Israel, você vai ser amaldiçoado. Você vai ser destruído, porque se levantar contra Israel, se levantar contra um filho de Deus, se levantar contra um cristão, é se levantar contra o próprio Deus. Você vai fracassar. Deus disse para Abraão, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, meu amigo e minha amiga, ore por Israel, bendiga ou abençoe a Israel, pida pela paz de Jerusalém, né? Inclusive agora na guerra, pida para Deus guardar, para Deus abençoar, e Deus vai te abençoar por isso. Então, Balaão falou para Balaque: olha, é impossível você vencer, Deus guarda eles. Só tem um jeito. Se você conseguir fazer com que Israel peque contra Deus. Porque o que acontece? O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado abre uma janela para o diabo entrar na vida da pessoa. O pecado traz desgraça. Tanto é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, a raça humana está contaminada, condenada. Por causa do pecado, aqueles que não se arrependem serão lançados no lago de fogo e enxofre, no inferno, onde há choro e crujir de dentes por toda a eternidade. Então o pecado é a pior desgraça. Então, o que Balaão falou para Balaque? Se você fazer com que eles pecarem, talvez você consiga vencer eles. E ele perguntou: mas como que eu posso fazer isso? Olha, leve eles a se prostituir, leve eles a praticar idolatria, porque são as coisas que Deus abomina, né? A idolatria, adorar deuses falsos, adorar imagens, prostituição, orgias, adultério, né? Homossexualismo, né? Relações sexuais ilícitas de todo tipo, que não é necessário aqui que eu fique dando nomes, você sabe do que eu estou falando, né? Pornografia, etc. Então, se eles conseguissem levar o povo de Israel, então eles começaram a mandar mulheres sensuais, mulheres seminuas nos acampamentos de Israel, para que os homens de Israel se deitassem com elas, se envolvessem com elas, adorassem os deuses delas. Então, era dessa forma que Satanás ia conseguir entrar e destruir a Israel. Tá? Então Israel teve problemas por causa disso. E Jesus, ele identificou esse mesmo erro, esse mesmo tipo de ataque, tentando destruir a igreja de Pérgamo. Porque está escrito aí, né, no versículo 14: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Levar o povo à idolatria, à prostituição, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o quê? Prostituição. Então, Jesus fala: olha, vocês tem que tomar cuidado, abre os olhos de vocês, tem gente aí no meio de vocês que está levando vocês a pecar, levando vocês, tirem essas pessoas, expulsem essas pessoas, com o pecado não se negocia, né? Então, o cristão, vamos trazer para a nossa vida agora, ele tem que se separar do mundo, ele tem que se separar do pecado. Eu posso ter colegas, eu posso conversar com todas as pessoas na casa, na família, no trabalho, na escola, etc, etc. Mas eu não posso me corromper. Eu não posso praticar o mesmo que eles praticam.
tá? Porque isso é cair em tentação, isso é abominável aos olhos de Deus, isso é trair a Deus, isso é idolatria, isso é impureza. Então isso vai trazer desgraça, sofrimento, né? O pecado traz esse tipo de sofrimento. Então Jesus dá um alerta aqui para a igreja de Pérgamo, e esse alerta serve porque hoje também nós vivemos em uma época terrível. Hoje, com a internet, na televisão, no cinema, está bombardeado de prostituição, de adultério, de homossexualismo, de impurezas, de idolatria. Você vê tantas religiões, tantas imagens, tantos ídolos, né? Estátuas que eles constroem, feriados que eles promovem para os seus deuses falsos. Enfim, temos que tomar muito cuidado para não cair nesse erro, nessa falha que o povo de Israel caiu, que a igreja de Pérgamo estava caindo. Temos que vigiar e manter a santidade, manter a pureza diante de Deus, tá? No versículo 15 ele vai dizer assim: além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então também tinha outro grupo ali também. Olha só como que o diabo ataca, né? O grupo dos nicolaítas, que era o grupo que disseminava doutrinas falsas, que eles podiam pecar, que não tem nenhum problema, que Jesus já morreu na cruz, que você pode se prostituir, que você pode se embriagar, você pode se drogar, você pode se matar, você pode fazer o que quiser com a sua carne, que Deus é bom, que Deus é... Não é assim que as pessoas falam hoje em dia. Não, Deus é amor, o Deus que eu creio é o Deus de amor. Eu não acredito que Deus vai mandar alguém para o inferno. Quer dizer, as pessoas não acreditam na Bíblia. Aonde que está escrito do inferno? Quem falou do inferno? Foi o próprio Senhor Jesus. Então as pessoas vêm com essas doutrinas. Tome cuidado. Porque essas pessoas vêm fantasiadas de religiosas e elas vêm com esses discursos. Tá? Com esse discurso, não, você pode... se prostituir, você pode adulterar, você pode se contaminar, você pode, né, se embriagar, você pode cometer a idolatria, o pecado. No final, Deus é um só, o inferno não existe. Quer dizer, cuidado. Essas pessoas existem, sempre existiram, e era a doutrina dos nicolaítas, que estavam falando para a igreja de Pérgamo: não, vocês não precisam ser tão rígidos, tão fanático. Não é assim que as pessoas falam: você é muito fanático, você é muito religioso. Não, você é muito religioso, você é muito fanático, você é muito ortodoxo, né? Então, Jesus falou para a igreja de Pérgamo: olha, tome cuidado com as pessoas que vêm com esse tipo de discurso, porque são mensageiros de Satanás, demônios encarnados, infiltrados no meio da igreja de Pérgamo, que anda ao nosso derredor querendo nos destruir. Então não caia nessas ciladas, tá bom? No versículo 16 ele diz assim, ó: portanto, arrependa-se. Arrependa-se. Então qual foi o conselho? Olha, eu estou alertando vocês, arrependam-se. O que significa a palavra arrependimento? Não é só, me perdoa. Não, não é só de boca. A palavra arrependimento é um verbo, é uma ação. É uma ação. Você tem que se arrepender, significa você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que sair daí. Você tem que deixar de fazer isso. Você tem que deixar de praticar isso. Fuja disso e seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Pérgamo, está dizendo hoje para nós. Arrependa. Se você está num pecado, se você está envolvido com coisa errada, se você está fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, qual é a palavra de Jesus agora para você? Arrependa-se, sai fora disso aí, fuja disso aí, abandone, corrija seu erro. E ele diz: se não, irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus ia ajustar conta com a igreja, se eles não se corrigirem. Então,
A Bíblia diz, né? Terrível coisa é cair na mão do Deus. E não vamos brincar com Deus, porque é coisa séria. Não brinque com Deus, não brinque com a fé. Não finja ser uma coisa que você não é. Não seja hipócrita, né? Se você realmente quer seguir ao Senhor Jesus, se você realmente crê em Deus, se você realmente acredita e quer a vida eterna, então não pode ser mais ou menos. Você não pode ser uma pessoa mais ou menos. Ou é tudo ou nada com Deus. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Porque um dia Deus vai prestar conta. Ele vai julgar. Ele vai julgar. É o que ele está dizendo aqui. Olha, arrependa-se. Estou te dando tempo. Arrependa-se. Se não se arrepender, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, com a palavra de Deus, né? No 17 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa essa palavra? Quem tem ouvido? Todos temos ouvidos. Sim, temos ouvidos físicos, mas muitos, não é dos ouvidos físicos que o Senhor Jesus está falando aqui, ele está falando dos ouvidos espirituais. Por exemplo, tem pessoas que vão ver esse vídeo, vai entrar pelo ouvido dela, só que vai sair pelo outro, e a pessoa vai continuar igual, ela não vai entender nada, ela não vai dar bola, enfim, ela vai continuar com a vida errada. Essa pessoa não tem ouvido. Quem tem ouvidos espirituais, escuta a pregação, lê a Bíblia, e isso gera na pessoa um temor. Essa palavra entra e opera uma transformação espiritual, muda o caráter da pessoa, ela nasce de novo, ela é transformada, ela se corrige, ela passa a ser uma nova criatura. Então essa pessoa será salva. Por quê? Porque ela se arrependeu. Tá? Então, ele diz, quem tem ouvidos, em outras palavras, está sendo pregado para todo mundo, mas nem todo mundo vai escutar, nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai obedecer, somente os escolhidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o pastor, não é o Elvis, não é fulano, não, é o próprio Espírito Santo. E ele diz aqui, para terminar, ao vencedor darei do maná escondido. Quem é o vencedor? É aquele que venceu a tentação, que venceu as doutrinas dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão, que não se corrompeu, que não apostatou, que não se transformou num idólatra, aquele que preferiu morrer, ou prefere morrer antes de negar o Senhor Jesus, o fiel, esse é o vencedor. O vencedor, meu amigo, não é aquele que conquista casa, carro, propriedades, muito dinheiro. Não. Esse evangelho da prosperidade que essas igrejas pentecostais andam pregando por aí, né? Os coaches que se fazem pastores, falam que você tem que ser um conquistador, que você tem que ser rico, milionário, ter um iate e andar de avião e ter seu jato próprio. Isso não é evangelho, meu amigo. O vencedor da Bíblia é o vencedor espiritual. É o que vence o mundo, é o que vence a carne. Não é o que vence financeiramente. Está entendendo? Não estou dizendo que sou contra a riqueza, que Deus é contra a riqueza. Não, Deus pode prosperar. Mas não é isso que leva a pessoa para o céu. O que leva a pessoa para o céu, o verdadeiro vencedor, é aquele que vence não para conquistas materiais, mas é aquele que vence para a conquista eterna, que é o reino dos céus. Certo? Darei do maná escondido. O maná, lembra quando o povo de Israel estava no deserto, que não tinha comida, então Deus fazia cair o maná, que era um tipo de sementinha, que eles faziam tipo uma massa, um pão. Era o alimento que caía do céu que Deus dava para o povo de Israel. Eles não morreram de fome, porque todas as manhãs Deus derramava o maná para eles comerem. Então Jesus está dizendo que ele vai dar um maná escondido. Esse maná escondido é o Senhor Jesus. Esse maná escondido é o próprio Senhor Jesus. Então se você vencer, se eu vencer, nós vamos estar com o Senhor Jesus, vamos ser cuidados por Ele, alimentados por Ele,
por toda a eternidade, assim como Deus de Israel cuidou deles durante 40 anos no deserto, não deixou faltar comida, não deixou faltar água, até a água da rocha Deus deu para eles. Dessa mesma maneira, quem é fiel ao Senhor Jesus não vai ser defraudado, tá bom? Vai receber a vida eterna. Também lhe darei uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. O que significa essa pedrinha branca? Dizem que na época dos Jogos Olímpicos, né? Dos Jogos em Atenas, na Grécia, enfim. Quando a pessoa vencia uma competição, o vencedor recebia uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca era como um passe, como uma credencial para ele entrar numa comemoração onde ele ia receber ali presentes, ele ia receber ali uma festa, ele ia ser homenageado, enfim, entraria naquele ambiente de festa, de comemoração, de galardão, de recompensa. Então era o passe. Então olha a analogia que o Senhor Jesus ele faz aqui. Ele diz que se nós permanecermos fiéis a Ele, Ele nos dará uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, sabe o que significa? É o passe. Essa pedrinha branca é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, Ele é o passe para a vida eterna. É a garantia da vida eterna. Significa que quando entrarmos no céu, no paraíso de Deus, vamos receber os galardões, as recompensas. Coisas que não conseguimos ver ou imaginar. É o que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Tá certo? Uma pedrinha, um novo nome escrito. Sobre essa pedrinha, um novo nome escrito. Significa o seguinte, que Deus, Ele nos dará um novo nome. O que significa novo nome? Na Bíblia, significa nova vida. Lembra quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Deus mudou o nome de alguns personagens, por exemplo, Abrão para Abraão, né? Você pode observar que Deus mudou o nome de algumas pessoas, significa que Deus estava mudando a vida, a perspectiva, a história da pessoa. Então Deus, Ele vai dar para a gente uma vida nova, nesse novo céu e nessa nova terra que Ele tem preparado para nós, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tá bom? Então terminamos aqui o estudo hoje da carta à igreja em Pérgamo. Tá bom? Próximo vídeo, se Deus quiser, vamos entrar na carta à igreja em Tiatira. Tá certo? Se você gostou do vídeo, você pode dar o like, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas e vai ajudar a outras pessoas entenderem mais sobre a palavra de Deus, né? Vamos compartilhar o evangelho através do YouTube, através das redes sociais, tá bom? Se ficou alguma dúvida, tem alguma pergunta, escreve aí nos comentários, aí na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, eu fico à inteira disposição para poder te ajudar, tá certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.